3 mentiras sobre a profissão de jornalista que as pessoas ainda acreditam. Hoje é dia 1º de abril, chamado Dia da Mentira, mas como neste canal nós falamos de jornalismo e comunicação, eu trouxe 3 pontos aqui que as pessoas ainda acreditam sobre a nossa profissão. Em primeiríssimo lugar, que para ser um bom jornalista não precisa de diploma. Gente, esse é um assunto polêmico, porém a gente sabe que aqui no Brasil, não é obrigatório o diploma, porém, se tu tens pretensão de trabalhar num veículo de comunicação que é sério, que tem credibilidade, os principais veículos de comunicação, eles exigem profissionais que são formados em jornalismo. Ou, por exemplo, para vagas de estágio, precisa pelo menos estar estudando. Então, assim, é garantia de sucesso para minha vida que eu fazendo uma faculdade de jornalismo eu vou ser bem-sucedida? Não. Assim como qualquer outra profissão hoje em dia. Eu acho que já foi o tempo em que o simples fato de tu entrar para um curso superior já era o carimbo para o sucesso. Não, a pessoa tem que correr atrás, tem que ter um diferencial, ela tem que se qualificar. Porém, nos principais veículos de comunicação e até para ela se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, tem certas coisas que tu aprende tendo contato com profissionais sérios, ou no caso os professores, e a própria universidade, o ambiente da universidade, ali da faculdade. Então é importante, estão me ligando aqui, então é importante que ela passe sim por um ensino superior. Segundo lugar, para ser jornalista tem que ser falante, não tem que ter vergonha. Não, até porque muitas pessoas acham que o jornalista é só aquele que fala bastante, que vai para frente da câmera, que pega o microfone, só que muita gente ainda não sabe, tá? Até porque que eu converso assim com as pessoas, eles têm muito em mente que o jornalista é só aquele que aparece na TV ou que fala no rádio, mas não, tá? Tem muita gente que trabalha na produção, que é editor de vídeo, que é produtor, enfim, pauteiro, né, que eles falam. Hoje com as redes sociais muita gente produz conteúdo, que é jornalista, se formou em jornalismo. Tem casos também de cinegrafistas, videomakers que são jornalistas, mas eles levam ali para uma outra vertente, não necessariamente eles aparecem para as pessoas, mas isso não significa que eles não sejam jornalistas, então eles só são de um outro segmento dentro da nossa área, sabe? Então tem uma série de possibilidades, então não necessariamente, tem algumas pessoas que são muito tímidas, inclusive, elas gostam do jornalismo ou gostam de escrever, por exemplo, para trabalhar em portal, né? Antigamente era mais jornal, mas hoje para escrever até para rede social, então não necessariamente tem que ser uma pessoa falante e que goste de aparecer. E em terceiro lugar, o jornalista tem que ser mais formal, ele tem que ser mais sério. E não, eu acho que esse pensamento veio muito do passado, né? Porque antigamente realmente tinha uma série de exigências, assim, para ser jornalista, só que hoje, graças a Deus, eu acho que esse tabu quebrou muito, assim, sabe? Não preciso andar sempre de social para ser jornalista, para passar credibilidade. É óbvio, né, gente, que tu vai ter que se vestir, tu vai ter que se adequar primeiro, ao lugar que tu trabalha, ao público que tu conversa e ao ambiente que tu está. Mas não necessariamente, por exemplo, eu preciso usar uma camisete ou alguma roupa social, o homem usar terno e gravata, para ser sério e trabalhar com jornalismo. Hoje, tem, por exemplo, o jornalismo de hard news, que é, né, essas notícias que acontecem todos os dias. Mas tem jornalismo esportivo, tem jornalismo de entretenimento, tem jornalismo cultural, tem várias vertentes assim que não necessariamente tu precisa. Antigamente era meio que todo mundo com a mesma cara, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com o mesmo tipo de cabelo. E hoje não, assim, é muito bom isso porque o pessoal agora aceita muito mais o estilo da pessoa. E normalmente, por exemplo, se a pessoa ela é mais despojada, ela não vai pegar bem ela ficar usando uma coisa social, sabe? Ela vai normalmente para uma vertente do jornalismo que tem mais a ver com ela. Uma pessoa que é mais séria, ela também não vai querer tentar ser descolada porque ela não é assim, ela vai para algo mais sério. Então, não necessariamente tu precisa ser sério e formal para ser jornalista, basta tu encontrar dentro da nossa profissão aquela área, aquela vertente que tu se identifica mais. E é isso, gente, são 3 pontos que eu lembrei de trazer aqui, pegando o gancho aí do Dia da Mentira, né? Eu acho que todas as profissões têm alguns estereótipos que as pessoas ainda têm em mente. Hoje muita coisa por causa da internet é desmistificado, mas eu trouxe esses 3 pontos com base naquilo que eu converso com as pessoas e com que as pessoas me perguntam também. Então acho que é sempre interessante, principalmente para você que não é dessa área da comunicação ou que não trabalha ou que tem desejo de trabalhar ainda, para conhecer um pouquinho mais sobre o jornalismo.
Um beijo e até a próxima.